Olá pessoal, tudo bem? Bom, todo mundo ama samambaia, né? E hoje eu vim trazer alguns truques e cuidados especiais para cuidar dessa plantinha maravilhosa que hoje, em especial, eu trouxe a samambaia cristata. Eu tenho certeza que você já está vendo ela pelos gardens, porque ela já está se tornando uma plantinha um pouquinho mais comum. E aí tem algumas dicas para a gente cultivar ela com mais sucesso. Então fica comigo até o final para você me contar se gostou do que você aprendeu aqui comigo hoje. Eu me chamo Viviane e bem-vindo ao canal Jardinando no AP. Então, para a gente cuidar das samambaias e deixá-las crescendo, felizes, verdinhas, brilhantes e nos deixando muito felizes quando a gente olha para ela e vê ela ganhando aquele volume, porque samambaia é isso, é uma planta volumosa, espaçosa e no geral elas realmente precisam de iluminação, muita iluminação. E não podem ter incidência solar direta, porque senão vai queimar as folhinhas. As folhas são muito fininhas. Então, quanto mais fininha a folha, menos resistência ela tem ao sol. Esse é realmente o caso da samambaia cristata ou qualquer uma outra. Inclusive tem um vídeo aqui no geralzão assim de samambaias que eu vou deixar o link na descrição. Logo no final do vídeo também ele vai aparecer como indicação para você assistir. Esse caso hoje é o da samambaia cristata, porque ela é uma samambaia que está aparecendo aí nos gardens, ela se tornou um pouquinho mais comum, agora está caindo no gosto de todo mundo e não existe muita diferença de uma samambaia para outra, exceto a sua característica física, né? Que tem muita beleza, tem essas folhinhas espalmadas assim, cheio de dedinhos, né? Ela parece um alface, mas não é. E é muito bonita, cheia de graça. E como que eu faço para cuidar dela? Continuando, a gente falou de iluminação. A iluminação é exatamente isso: luz abundante, protegida do sol e do vento. Então, o lugar é sempre determinante. Vamos para as regas. As regas, elas são, gente, um ponto crítico para muita gente. Rega não é rega em excesso ou nem de mais nem de menos. Regas são um ponto de equilíbrio entre o solo úmido e as folhas bem hidratadas. Então, o que você precisa observar no seu ambiente, no seu espaço, na sua casa? Você precisa prestar atenção no clima. Ele é úmido? É seco? É muito quente? É muito frio? Então, você vai dosar a rega no seu espaço. A receita de bolo é: vou colocar 2 vezes ou 3 vezes na semana água na planta. E não é por aí. As regas precisam ser de acordo com a necessidade da planta para que assim você mantenha o solo dela úmido. Como que a gente dosa se a gente está regando corretamente? Gente, o dedômetro ali, solo úmido, você colocou, sentiu uma umidade, mantém, se ele está úmido, ok, não precisa colocar água. Se ele está mais seco, tá na hora de regar. Solo encharcado, empoçado, é quando você vê aquela poça d'água, literalmente uma laminha. Isso vai entupir as raízes e aí elas não vão puxar nutrientes e aí fatalmente você vai perder sim a samambaia, ok? E a falta de rega é outro problema. A folha vai ficando sequinha e ela vai fazendo, vai quebrando mesmo, porque ela vai ficando crocante. Então, o ideal é que a folha seja hidratada através de, né, lavando, mangueirada, chuveirada, borrifada de água. Funcionam todas essas formas, porque ela precisa de um ambiente úmido. Samambaia é uma planta de ambiente tropical, subtropical, necessita dessa umidade do ar, tá? Acho que tá ok até aqui, né?
Agora vamos falar da adubação. A adubação é outro fator importante mesmo, porque samambaias são sensíveis. O sistema radicular é fininho e elas são mais sensíveis a solos mais salinizados. O que eu gosto de utilizar? São adubos mais orgânicos. Então, eu uso um solo com adubação natural, com humus de minhoca ou com bocache, que tem um cheirinho bastante característico. E olha que interessante, ele é isso aqui, ó. Um pozinho, uma mistura de micro, macronutrientes, bastante orgânica e funciona muito bem. Não pode exceder a dose de adubação recomendada pelo fabricante, porque você pode sim queimar a raiz da planta, e isso é um dos erros que depois não é reversível, tá? E tem outra coisa que eu acho bem legal, mais trabalhosa, mas é casca de banana assada. E aí, você coloca uma dose de casca de banana no substrato ali, deixa ela quietinha ali. Ela é um adubo orgânico, sem custo, que vai fazer muito bem para sua planta. Torta de mamona também é muito legal, desde que a planta seja pendente, porque ela é tóxica, né? Para pets ou crianças. Então, se você tem crianças e pets que costumam mexer, cavocar a terra, não coloque torta de mamona se estiver fácil para alcançar. E são essas as formas que eu adubo. O cronograma que você vai utilizar na adubação é muito importante, porque quanto mais rico, mais nutriente esse solo tiver, melhor você vai favorecer o crescimento da planta, porque samambaia não é uma planta de crescimento rápido, mas ela, quando está nutrida, ela vai se desenvolver, e se desenvolvendo elas são expansivas dessa forma aqui. E as podas? Podas de limpeza somente. Retirando folhinhas secas, retirando folhinhas queimadinhas, retirando folhinhas mal desenvolvidas ali. Essa é a poda ideal, né? Aqui, ó. Tem uma ou outra folhinha. Você pode ir com a tesoura e com a mão de forma bastante leve, assim, ó. Vem, o que sobrou, vem aqui. Na mão, facinho, porque não é uma folhinha que tá profunda e não vai danificar se você puxar com a mão. Em caso contrário, você tira com a tesoura de poda, sempre limpando a tesoura com álcool ou lavando, né, com a esponjinha e detergente, para poder fazer essa poda de limpeza, para evitar a abertura de porta de fungos ali para as plantas. Em relação à propagação, é uma propagação com divisão de touceira ou rizoma, porque ela é uma planta rizomatosa. Aqui talvez dê para ver o rizominha dela, não dá. Então eu vou colocar foto para ilustrar. Mas é uma plantinha de rizoma. Ele vai se alastrando, crescendo na superfície ali do substrato, e ela vai ganhando espaço. Olha uma curiosidade. Essa daqui é uma folha bem antiga. E olha que bonito. Ela tá cheia de esporos aqui no verso. Então isso não é praga, gente. Isso aqui é esporos, tá? Ao vivo, ele é mais laranjinha do que no vídeo. Uma folha mais bebê. Deixa eu procurar. Aqui, uma folha mais bebê, é mais clarinha e não tem esses esporos ainda bem definidos. Eles ficam só uns pontinhos suaves na formação dele ainda, ó, esses pontinhos aqui. Mas quanto mais madura for a folha, mais forte vão ficar esses esporos. E o substrato, como é que ele precisa ser? Rico em matéria orgânica. O que é a matéria orgânica, afinal? Olha,
rico em matéria orgânica, é um substrato de terra vegetal comum para jardinagem, que tenha na sua composição humus de minhoca, que tenha fibra de casca de pinos, que tenha também ali casca de arroz carbonizado. E assim a gente vai agregando algumas coisas que deixam esse substrato pedaçudo, e nele a gente pode colocar vermiculita, que vai condicionar o solo a ser um solo mais úmido, que vai te ajudar a reduzir as regas, porque ele retém, ela expande a vermiculita e retém mais água. E ali você vai conseguir manter um solo mais úmido, não encharcado. E pode aproveitar e agregar um pouquinho de perlita. A perlita, ela é pedacinhos fibrosos, onde ela vai facilitar a drenagem desse solo. Então, você faz essa misturinha, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e pode plantar a sua samambaia ali, nesse substrato. E esse substrato vai te dar a matéria orgânica necessária, a drenagem necessária e a retenção de umidade necessária. Combinado? E se a minha folha estiver amarelando e estiver ressecando, o que eu vou fazer? Você vai fazer exatamente o que eu falei. Ela está amarelando, observa o local. Se estiver num local com muita incidência solar, dá uma recuada com a planta aos poucos, não precisa ser de uma vez. Se você estiver pesando a mão na rega, espaça ali, dá uma folga maior. Se você rega a cada 2 dias, passa a regar a cada 3, mas vai observando. E se você tiver sem adubar ou adubando em excesso, diminui o ritmo de adubação ou cria um cronograma a cada 20 dias, 30 dias, né? As samambaias, elas não são plantas 100% exigentes, porque se você observar na natureza, ela geralmente é uma epífita, ela nasce até na natureza onde tem rochas e ali tem um pedacinho de terra, ela vai ali, brota daquele pedacinho de terra mesmo, porque tá correndo água ali, tá nutrindo e ela vai crescendo. Então, são pontinhos de observação que você precisa ter para que ela cresça mesmo e se desenvolva muito bem. Protegendo do vento, porque elas estão sempre protegidas pelas copas das árvores, estão sempre protegidas em lugares de onde ela brota. Você vai ver que tem uma vegetação muito maior cobrindo a samambaia. Por isso ela é considerada uma planta de sombra ou meia sombra. Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído com vocês no cultivo da samambaia. No caso hoje, apresentando a cristata, que é uma planta perfeita para interiores, pendente, vai ficar linda na sala, vai ficar linda no quarto, vai ficar linda no lavabo ou até num banheiro muito iluminado, cheio de vapor, porque elas amam essa umidade. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de curtir, nem de se inscrever e me contar se gostou. Porque eu tenho feito esses vídeos com muito amor. E se eu puder contribuir e conectar a nossa vida cada vez mais à natureza, eu vou fazer com muita paixão. Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!